Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui nesta sexta-feira iniciando essas atividades que referem-se aí às fases, para você reestruturar o seu negócio e potencializar as suas atividades e, claro, crescer com sustentabilidade e segurança, tá bom? Se você tem me acompanhado, ultimamente a gente vem fazendo algumas publicações específicas a respeito desse tipo de conteúdo. Se você tem gostado, curte, compartilha e me ajuda aí a gerar engajamento para que a gente possa alcançar mais empresas, tá bom? Eu coloquei nas redes sociais essa semana e deixei lá para vocês pensarem um pouco a respeito de pilotar no escuro, né? O que é isso, né? Muitas organizações estão de fato trabalhando no seu dia a dia, executando atividades, vendendo, comprando, pagando, né? Mas muitas decisões acabam sendo tomadas de forma improvisada, né? Apagando incêndio, né? Ali, né? Tentando sobreviver, né? Muitos ainda com dificuldades de escassez de recursos. E o meu papel aqui é tentar trazer para vocês um conteúdo que seja relevante para você crescer no seu dia a dia. Então, nessa nossa série de informações, eu queria falar um pouquinho sobre a primeira fase, que fala então a respeito do diagnóstico integrado. O que é isso, né? Que tipo de atividade engloba o diagnóstico integrado? Então veja, eu dividi aqui em 4 pontos principais que vão de fato revelar a necessidade das organizações, né, se reestruturarem a partir de um diagnóstico. Assim como numa questão de um carro, por exemplo, que você leva na oficina especializada e ele passa ali um aparelho e revela problemas, né, em diversas ou em algumas ações ali no motor, né, essas falhas acabam ocorrendo no dia a dia das organizações, fazendo com que o processo seja desestruturado. E aí é cansativo, né? O diretor, o gestor tem ali trabalho, né? Equipe, né? E a gente acaba não conseguindo produzir o resultado esperado. Então eu dividi aqui o diagnóstico integrado em 4 pontos principais que eu quero comentar com você no nosso primeiro encontro. Então o primeiro deles fala a respeito do diagnóstico estratégico, financeiro e administrativo. Quando a gente começa um trabalho de consultoria ou assume novas responsabilidades em organizações, a primeira etapa é entender qual é a situação da empresa, né? O que ela está fazendo nesse momento, quais são as ações, né? Para onde que ela está caminhando, se existe algum planejamento estratégico de posicionamento, lançamento de novos produtos, novas marcas, novos serviços. Então, para onde a empresa está indo? Qual é o caminho, né? Do A para o B, qual é o caminho que foi traçado? Se você não tem feito isso, infelizmente, a sua organização está sobrevivendo. É necessário planejar o futuro, pensar no futuro. Tudo isso de forma planejada, estruturada, para que você possa, no passo a passo, ir alcançando um posicionamento organizacional, né? Muitas vezes não se tem em pequenos e médios negócios, né? A realidade de muitos que me acompanham aqui, né? Um volume expressivo financeiro para altos investimentos. Então muitas decisões elas vão impactar de forma direta no caixa da empresa. Então eu preciso planejar de forma estratégica o meu futuro, mas o que eu não posso é não pensar no futuro. Eu preciso planejar 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, qual é a visão da empresa no médio e longo prazo, tá bom? Quando a gente fala disso, eu preciso ter sustentabilidade financeira. Então conhecer os números financeiros é extremamente importante para a organização. Eu preciso entender essa dinâmica e saber como a organização administra os seus recursos financeiros. Eu costumo dizer que nessa área aqui, nós temos 2 pontos cruciais que determinam a forma como a organização trabalha o seu financeiro. O primeiro deles é, de fato, né, a experiência de quem decide financeiramente. Né, a forma natural de quem decide financeiramente pela organização, né, muitas vezes, né, a absorção ao risco, às vezes, né, tenho ali um pouco de receio, não gosto, né, não me sinto bem tomando uma decisão de longo prazo, né, isso interfere bastante nas decisões financeiras da empresa.
Porque então eu preciso ter ali, né, dados consistentes, né, informações para que eu possa tomar uma decisão financeira de forma assegurada, a não comprometer a sustentabilidade econômica da organização. Isso envolve um outro aspecto, o segundo, que é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Né? Em muitos negócios isso ainda é uma grande bagunça, né? Entre aspas, quando a gente fala sobre esse processo. Claro, né, que muitos negócios nascem da necessidade, da ideia do físico, né, do CPF, e acabam se convertendo no CNPJ. Mas eu preciso adotar políticas que garantam essa separação para proteger a família do CPF, né, e a estrutura do CNPJ. É só essa a preocupação, né, a proteção, a blindagem, né, quando isso está muito misturado, né, problemas financeiros podem aparecer, né, e comprometer a sustentabilidade da família. Isso é grave, né? Isso é bastante razoável de ser planejado. Então esses dois aspectos são importantes. E um terceiro, né, o diagnóstico ali, administrativo, estratégico, financeiro e administrativo. No diagnóstico administrativo eu preciso entender a hierarquia da empresa, o organograma, a função das pessoas, o papel de cada um na organização, como as decisões são tomadas, como funciona o fluxo de informações da organização, de que forma que as decisões impactam no dia a dia dos colaboradores, como que a gente trata os clientes. Então veja, né, que são estruturas organizacionais que a gente pode partir. Estratégico, financeiro e administrativo. Um outro aspecto que eu quero trazer nesse nosso primeiro encontro aqui, fala a respeito dos números financeiros. Agora a gente avança um pouquinho mais. Análise das demonstrações financeiras. A gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, entender como funciona o fluxo de caixa e a questão de custos organizacionais. Nesta conversa aqui, a gente traz a contabilidade para dentro da empresa. E não só o processamento de informações fiscais, né, ali a tributação, né, toda a parte organizacional, os encargos sociais, mas não trazer esses números para dentro da organização para que a gente possa ter tomada de decisão mais assertiva. Nível de endividamento, né? Como é que está ali, né? Está faltando dinheiro, está sobrando dinheiro, né? Taxa de juros, como que estão as políticas de endividamento, quais são os empréstimos, os financiamentos assumidos, o que a empresa tem feito com os recursos financeiros, né? Sobra dinheiro, né? Ou se sobra, o que faz? Falta dinheiro, se falta, o que faz, né, para suprir a necessidade? Mas o fato é que a gente precisa desenhar isso. Por isso que é importante, né, o acompanhamento do fluxo de caixa, para saber se a gente vai ter dinheiro para fazer a folha de pagamento, quando vai faltar dinheiro, quando a expectativa de contas a receber, né, vai ser lançado futuramente. Tudo isso ajuda no processo de tomar decisão. E nesse ponto aqui, custos, né? A parte de custos é talvez uma das mais desafiadoras, né? Formar preços, estabelecer o custo, né, do produto a ser vendido, né, estruturar a partir, né, de várias informações qual é o custo de se produzir ou alguma coisa, algum produto, ou de se fazer um serviço, é extremamente desafiador, porque um detalhe pode trazer prejuízo para a organização. Então é reestruturar isso. Deixa eu ver se todos os custos estão computados nessa nossa informação. Se não está fugindo nada, se não tem nada excessivo, se a gente não está cobrando de forma desproporcional, né? Então a gente precisa entender também desse mecanismo. Um outro ponto importante, né, nessa nossa dimensão do diagnóstico integrado, o terceiro ponto é o mapeamento de processos críticos. Puxa, Ricardo, mas minha empresa tem um monte de processos. Eu imagino, deve ter mesmo, né? Deve ter mesmo, uma série de processos. Mas aí, quais são os críticos? Quais são os críticos? Os críticos determinam a sustentabilidade do negócio. Talvez para uma clínica, o crítico seja o atendimento. Está ali, ó. Ou o crítico seja o processo do faturamento, ele que vai trazer receita para dentro. Ó, lá numa indústria, o crítico é a apropriação dos custos na linha de produção. A organização dos estoques, a evolução da matéria-prima, como que a gente trabalha ali a dimensão da entrega, da logística. Então veja, não dá para a gente, nessa primeira tomada de informações, passar por todos os processos. Então a gente vai atuar nos críticos. E aí eu preciso fazer entrevistas, observação,
ir na fonte do dado, verificar as informações dentro da empresa, checar os dados. Nessas etapas a gente já consegue perceber pontos de melhorias, né? Não porque a empresa está fazendo errado, mas porque existem outras formas de serem feitas estas informações. E aí a contribuição da consultoria em vários aspectos, né? A gente está olhando diversos negócios, consegue, com o olhar externo, trazer uma solução que se aplica no seu negócio. Essa é a vantagem da gente olhar para o mapeamento de processos críticos. E a última informação, o quarto ponto desse nosso encontro aqui, é a gente definir os indicadores base. A velocidade das informações, né? Às vezes o empresário, o gestor está repleto de atividades, né? Sobrecarregado de atividades, está faltando gente, né? Muitos processos, aumentou a produção, tem mais clientes, a gente está pensando sempre na expansão, ok? Sempre na expansão, né? Mas eu estou avaliando isso? Se eu estou avaliando, de que forma que eu estou avaliando? Em positivo, negativo? Eu estou entendendo desses números, eu estou acompanhando, né, os principais indicadores, quanto vendeu hoje, qual é a venda da semana, qual é a meta, né? Então, alguns indicadores base precisam ser elencados, né? Isso pode ser por área, por região, por departamento, dependendo da estruturação da organização, ajudam, né, a determinar a forma como a organização vai produzir os seus resultados. Então eu olho para o número, não preciso olhar a conta inteira, eu olho o resultado, né? Aquele dado foi tratado, ele é relevante, ele vai fazer parte do meu processo de tomada de decisão. Então é importante a definição nesse diagnóstico de indicadores base, tá bom? Bom, se você tem acompanhado as minhas informações, nós fizemos algumas modificações em toda a nossa estrutura, né? Reforçamos um pouco mais a equipe. E a gente está preparando aí para lançar uma plataforma de cursos que deve te ajudar, né? Certamente vai fazer parte do seu dia a dia aí para consultas, para aprendizado, desenvolvimento, tratamento da liderança, né? Então a gente deve desenvolver e vamos divulgar em breve aí um curso, cursos, né? Uma plataforma de cursos que vão te ajudar na gestão da sua organização. Então, se você gosta desse conteúdo, compartilha dessas informações, sente essas dores, né, das quais muitas vezes eu tento trazer aqui para você, né, esses alertas, né, deixa o seu comentário no nosso canal, nos segue ali nas redes sociais, no Instagram, Facebook, nós temos aí a plataforma, né, aqui no YouTube, né, também com o nosso canal Gestão com Propósito, e a ideia é que a gente possa juntos, né, encontrar soluções customizadas. Essa é a minha ideia. Adotar, encontrar soluções customizadas. Nem sempre uma grande solução serve para todos. É necessário fazer adaptações, customizar a solução. E esse é o meu papel aqui para tentar, de uma forma expressiva, te ajudar. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, curte, compartilha, né? E segue a gente aqui no canal. Na semana que vem a gente vai avançar um pouquinho mais na segunda fase dessa reestruturação sustentável e assertiva, tá bom? Foi um prazer estar com vocês até aqui. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.